Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o promotor Roberto Turim, que é o coordenador do GAECO, e desde que assumiu essa função nós já tivemos aí várias operações do GAECO, o que causou aí um certo alvoroço aqui em Mato Grosso, e dizem que a sua fama é de implacável, é isso mesmo, doutor? Tem que perguntar para quem diz isso, né? Na verdade, é um trabalho conjunto. Todo o trabalho do Ministério Público não é de uma pessoa, não é do Roberto Turim, da Ana Bardusco ou do Procurador-Geral, é do Ministério Público. E essas operações que a gente realizou agora, no início do ano, elas são todas decorrentes de investigações e trabalho realizados antes, que já estavam em andamento, em fase de conclusão, quando a gente assumiu o GAECO. A equipe nova, a coordenação nova assumiu o GAECO. Então, a doutora Ana Cristina Bardusco, que era a coordenadora anterior, e a equipe toda do GAECO, os delegados de polícia, os promotores de justiça, os policiais civis e militares que trabalham lá com a gente, é uma equipe, vamos dizer assim, não vou dizer interdisciplinar, mas ela junta várias instituições, então interinstitucional, temos ali Polícia Militar, um tenente-coronel, oficiais e policiais militares, temos delegados da Polícia Civil e policiais civis, temos servidores do Ministério Público e promotores de justiça. Então, é toda uma equipe. E aí tinham essas investigações, até por conta da pandemia, das dificuldades que trouxe isso para o trabalho de campo, que o GAECO também, investigação, ele também realiza um trabalho de campo, né, de levantamento de dados, de buscas, de análise. E a pandemia, no momento mais crítico dela, atrapalhou um pouco esses andamentos. E acabaram, então, represadas algumas investigações. E quando a gente chegou, a primeira tarefa foi trabalhar para conseguir liberar essa pauta, né? Realizar essas investigações, terminar, concluir, e realizar essas operações das investigações que já estavam prontas para essa fase. E agora nós estamos numa outra fase, que a gente fala que é a que tem menos, vamos dizer assim, visibilidade, mas é a mais trabalhosa, que é a fase pós-operação. Então, quando você realiza uma operação de monta, você busca muitos documentos, celulares, computadores, notebooks, e a gente precisa agora fazer a análise de tudo isso. Então, nessa fase, você tem pedidos judiciais, tem extração de dados de celular, que é uma coisa trabalhosa, e em cima disso você tem que fazer um relatório, analisar esse relatório, entender o que vai servir como prova, o que não vai, pedir autorização judicial, devolver e documentos e coisas apreendidas que não vão ser objeto. Muitas vezes se apreende também valores, veículos, outras coisas, tem que ser dada uma destinação para isso, e há uma dificuldade também operacional na guarda, na destinação desse tipo de coisa. Então, o trabalho pós-operação também é muito grande. O GAECO, então, estava limpando a pauta para abrir espaço para novas operações. Vocês têm o foco nas operações. Na verdade, a gente precisa entender, e isso é um esclarecimento que a gente gosta de fazer para a sociedade, de maneira geral, que acompanha o trabalho do Ministério Público, que no GAECO as investigações são, via de regra, investigações complexas. Elas têm uma maturação, um prazo de início, e desenvolvimento e conclusão, que, via de regra, não é pequeno. As investigações, às vezes, duram um ano, né? São longas. E muitas vezes também a gente trabalha toda uma investigação e chega ao final e vê que não é aquilo que você inicialmente tinha a ideia que fosse. O trabalho de investigação é esse, né? Levantamento de dados, elementos para você chegar a uma conclusão. E às vezes a gente chega à conclusão que não era aquilo. Então, você tem todo um trabalho que não resultará
em operação, em ação penal, em processar criminalmente alguém. Então, e a gente recebe também muita denúncia anônima, via disque denúncia, ou às vezes até mesmo via pessoas que procuram o GAECO para ser atendidas, e a gente tem que fazer todo esse trabalho de filtrar toda essa gama de informações que você recebe, para verificar, aquilo pode ensejar uma investigação ou não, né? E muitas vezes também a gente recebe denúncias que podem sim ensejar investigações e até a responsabilidade criminal, né, a propositura de uma ação penal, mas que não são de atribuição do GAECO. O GAECO funciona como um grupo para investigar criminalidade organizada. Então, o nosso primeiro elemento de identificação, olha, nessa denúncia ou nesse fato que veio ao nosso conhecimento, você enxerga, a princípio, a possibilidade da existência de uma organização criminosa, de várias pessoas atuando em conjunto, divisão de tarefas, para uma finalidade da prática de crime? Sim, aí a gente pode começar a trabalhar. Não, então temos que encaminhar para uma delegacia ou para o promotor de justiça que tem atribuição para atuar naquele caso. Então isso também é um trabalho grande do GAECO, que também não resulta em operação. Então, assim, isso é só para dizer que o GAECO não é só operação. Mas ainda continuando falando em operação, o senhor falou que a pandemia atrapalhou aí o andamento de algumas investigações e, claro, isso representa uma sobrecarga de trabalho para os analistas do GAECO, para os investigadores do GAECO. Mas podemos dizer que nós viemos também de um período de algumas ilações, mas também algumas informações concretas de desvio de dinheiro durante o período da pandemia. Inclusive, nós tivemos operações de apreensões de respiradores falsos, compra de papel higiênico. Foi uma farra, né? Em excesso. Essas denúncias, o andamento dessas denúncias pode ensejar em novas operações ainda esse ano, doutor? Então, é difícil você colocar data, né, prazo, para a realização de uma operação. Isso, tecnicamente, a gente não pode dizer. Por quê? Porque o andamento da investigação, ele tem muitas nuances e de uma hora você pode ter alguma coisa que anda rápido ou que não. Nessas questões de denúncias relativas a superfaturamento, desvio ou compras indevidas de material para o combate à pandemia, né? Tanto equipamentos, como medicamentos, como destinação, óbvio que durante esse período surgiram muitas denúncias. O que acontece? Grande parte delas são de responsabilidade do Ministério Público Federal. São recursos federais. Isso, né? Por envolver recursos diretamente da União para gastos de matéria de competência da União. Então, a gente faz esse filtro também e muita coisa dessa é encaminhada para o MPF. Outras são ações já dos estados e municípios. E nessa, o Ministério Público Estadual é que vai atuar, né, quando surgem as denúncias. Então, existem denúncias e existem investigações em andamento? Sim. Essas denúncias e essas investigações vão resultar operações? Ainda não posso dizer. Vão resultar operações esse ano, ano que vem? É uma coisa que não dá para você dizer enquanto a investigação não for não concluída, mas não estiver numa fase de uma maturidade, de uma identificação concreta do fato, da autoria daquele fato e de quem é a competência para analisar isso. Podem ter questões que envolvam, então, o Ministério Público Federal, ou questões que envolvam pessoas com prerrogativa de foro. Pode ser uma ação integrada também. E aí, né? Isso, e aí necessita. Enrolada, né? Tem gente enrolada com o GAECO. É uma afirmação que, assim, na fase de investigação você não pode dizer, né? Mas essas tecnicamente claro. Referente à pandemia, porque a gente viu nesse período, doutor, muitos prefeitos contratando sem licitação, foi liberado, se né? aproveitando, né? Veja bem, aí é a dificuldade do momento. Vamos deixar bem claro assim. O momento de pandemia é uma emergência, né, de saúde pública. Então,
A lei autoriza, flexibiliza, né, em muitas situações, a contratação, a compra de medicamentos. O fato dos prefeitos ou governadores comprarem equipamentos e medicamentos de forma flexibilizada, não seguindo, né, todas as regras do processo licitatório, a princípio não é ilegal. Sim, correto. É correto. Até ele tem mesmo que fazer isso para ter agilidade, para dar conta de responder à pandemia, né? Porque a doença, o vírus, não espera você fazer um processo de licitação que vai durar meses ou anos. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Agora, o outro, e aí é da administração pública e do Ministério Público, dos órgãos de controle, né? É a verificação, na maioria das vezes agora, a posteriori. Por quê? Porque como o processo foi rápido, ele precisava ser ágil, então não dá tempo de você fazer um controle prévio de que aquilo seguiu todos, né? Então você vai fazer, na maioria das vezes agora, um controle posterior, se realmente o que foi comprado foi entregue, se ele tinha a qualidade exigida, se ele serviu, se ele foi pago no preço de mercado, ou superfaturado ou não. Em épocas de pandemia também, ou de situações de gravidade, e de, né, caos e tal, você analisar superfaturamento, você também tem que ter outros critérios, né? O próprio mercado age de maneira diferente, então uma coisa... eu vendia máscara antes da pandemia a R$1, durante a pandemia eu passei a vender a 8. O prefeito comprou a 8. Pode ser indício de superfaturamento? Pode, mas e se todo o mercado estava vendendo a 8, ele podia comprar a 5? Não. Então, são coisas que você tem que analisar. Então, todas essas denúncias que chegam ao Ministério Público, elas vão sofrer todo esse processo de destrinchamento, de análise, né, para se concluir se é ou não é o caso de imputar responsabilidade criminal a alguém. Mas já teve essa análise, desculpa, Rafael, já teve essa análise prévia, digamos, a gente já pode dizer que teve, digamos, uma pandemia de improbidade? Difícil dizer isso, né? É precipitado. Né? E outra, a improbidade também, vamos deixar claro, assim, tecnicamente, a improbidade, ela não é, a investigação de improbidade não é atribuição do GAECO, que há uma confusão normal da população em geral. Fala-se em improbidade e entende-se como crime, né? Quando, na verdade, a improbidade é um ilícito civil, de natureza constitucional, administrativa e civil, que é o quê? O que é improbidade? É o agir contra os princípios da administração pública, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. E, algumas vezes, esse agir contra os princípios da administração pública não vai resultar em crime, mas ele pode sim resultar também em crime. E na maioria das vezes ele vai resultar em dano ao erário. E aí vai caber a essa área de defesa do patrimônio público, de defesa do erário, investigar, aí através de um inquérito civil e não de um inquérito criminal, não de um procedimento criminal, se houve realmente dano ao erário, se o administrador agiu de má fé ao contratar, ao pagar, ao distribuir, e se isso causou prejuízo, então, para responsabilizar o administrador por isso. E o senhor está falando, a gente está falando dessa questão de pandemia, só para a gente pegar aí a questão nacional que ocorre atualmente, que é a CPI, né, da Covid, você não acha que ela vai servir de alguma coisa com relação a prefeitos, governadores, vai servir de alguma coisa, o senhor acha, ou é uma questão mais política mesmo? Bom, vamos lá. Toda CPI é política. Ela é um instrumento político de uma investigação feita pelo parlamento. Até porque quando uma CPI conclui sobre indícios de crime ou de improbidade, ela vai mandar para o Ministério Público, seja federal ou estadual, esse trabalho, esse relatório, a documentação, e o Ministério Público é que vai analisar se é ou não é o caso de crime ou de improbidade, para oferecer a ação civil pública, para responsabilizar por improbidade, por exemplo, que a CPI não tem essa função. Ela pode embasar o Ministério Público. A investigação dela pode servir de subsídio e o Ministério Público, então, vai denunciar por crime ou oferecer ação civil pública por improbidade.
Então, por natureza, a CPI é uma investigação política. A finalidade dela vai ser concluir se houve crime de responsabilidade, que também é uma infração político-administrativa, e cujo julgamento, esse sim, é de competência do parlamento. Agora, tem que se separar. Às vezes a gente vê muita cobrança da CPI lá no Congresso Nacional investigar prefeitos e governadores. Na verdade, em tese, a atribuição para investigar prefeitos e governadores é local. Então, você teria que ter uma CPI estadual para responsabilizar o governador, política e administrativamente, e uma na Câmara Municipal para responsabilizar o prefeito. Óbvio que se a CPI lá no Congresso Nacional encontrar elementos de crime ou de responsabilidade de prefeitos e governadores, ela tem que encaminhar isso para o Ministério Público local e para a Assembleia Local, para que, se for o caso, aqui se faça a abertura da CPI local e a responsabilização local. Lá a nível federal, ela tem que investigar as ações do governo federal. E aí a conclusão é política e administrativa, mas ela é de atribuição dos integrantes da CPI e do Congresso Nacional. Esse julgamento vai caber a eles. Então a gente pode dizer que o GAECO de Mato Grosso está de olho na CPI da Covid, e se houver alguma citação aqui em relação a Mato Grosso ou a prefeitos também, deve-se abrir investigação no Ministério Público Estadual. Sim, isso é uma coisa normal. Toda vez que nós temos um evento, por exemplo, de nível nacional, e que júri, ou estadual, municipal, e que juridicamente pode resultar na coleta de elementos de convicção para o Ministério Público, o Ministério Público pode, de ofício, pedir o compartilhamento dessas informações, e essas informações podem, sim, subsidiar uma investigação. É claro que isso só é feito quando você vê esses elementos surgirem, né? Mas a própria CPI, isso já é do regimento, né, da organização da própria CPI, ela tem a obrigação legal de, ao final dela, encaminhar a todas as autoridades competentes o resultado que possa servir de elemento, então, para aquela autoridade tomar ou não as medidas que ela julgar cabíveis. Como é que o senhor avalia aí a questão da reforma da lei de impunidade? Ela gera brechas para improbidade, né? Essa medida foi aprovada aí na Câmara, seguiu para o Senado. Aqui de Mato Grosso, quase todos os deputados votaram a favor, só o deputado Medeiros votou contra. Eu até anotei aqui que ele apontou que o projeto, na opinião dele, flexibiliza o combate à corrupção, principalmente com o desvio de finalidade da aplicação do dinheiro público. Ele ressaltou que o desvio da finalidade na aplicação do recurso também mata. A quem essa mudança favorece? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o deputado Medeiros, nessa avaliação, está correto, né? O sistema da lei de improbidade que nós temos hoje, ele já responsabiliza os agentes públicos de maneira geral, né? Tanto o agente político quanto o servidor público, tanto o servidor concursado quanto o servidor comissionado, pela prática de atos, então, que importam em dano ao erário, em primeiro lugar, e desobediência aos princípios gerais da administração, que seria impessoalidade, legalidade, eficiência, moralidade. Então, qualquer conduta que afronte esses princípios pode configurar improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa em vigor, ela tem algumas falhas, sim, que poderiam ter sido corrigidas por um projeto adequado. Esse projeto que acabou sendo votado, ele já tinha anos no Congresso, lá, meio que parado. E os organismos, por exemplo, você vai reformar a lei de improbidade, caberia ao Congresso Nacional ouvir os juízes, os promotores, os advogados, os juristas, as pessoas e também, é claro, o prefeito, o vereador, o governador, os servidores, as pessoas que trabalham diariamente com aquela lei e veem as dificuldades, né? Hoje, por exemplo, atualmente antes e também a lei de improbidade prevê um chamado juízo de prelibação. O que é esse juízo de prelibação? É que antes de receber
antes de iniciar o processo, o juiz abre uma oportunidade para uma defesa prévia, defesa preliminar. Os agentes públicos acharam isso maravilhoso. Isso foi instituído lá na época do Fernando Henrique Cardoso. Ótimo, tudo bem, uma defesa preliminar. Só que o que acontece na prática? Essa defesa preliminar leva anos. Às vezes 3, 4... Eu tive ação civil pública que eu propus enquanto estava no patrimônio, que levou 6, 7 anos nessa fase preliminar. Por quê? Porque você tem, às vezes, 10, 12 investigados, o juiz manda citar um, não encontra outro, o advogado do outro, e vai. Quando você dificulta não só a punição, é ótimo, né? dificulta começar o processo. Dificulta tudo. Entendeu? E aí, depois que o processo começa, você ainda tem anos de tramitação desse processo. Enquanto que a questão da improbidade administrativa, quando ela realmente ocorreu, e o administrador se locupetou ilicitamente, enriqueceu ilicitamente, causou dano ao erário, ela devia ter uma resposta rápida. Então, talvez a primeira coisa que a lei devia fazer, olha, eu vou fixar um prazo, por exemplo, 6 meses, 8 meses, 1 ano para a investigação de improbidade terminar. Não terminou, o processo não terminou, para a pauta do juiz lá, igual para a pauta do Congresso. Enquanto essa ação não for julgada, não entram outras. Não. Isso não aconteceu. Então, continuou lá. Outra questão, e é uma discussão grande aí, é a questão do dolo e da culpa. Então, se colocou o seguinte, você só pode responsabilizar um administrador se ele agiu por dolo e má-fé. Então, imputou ao Ministério Público agora conseguir provar para o juiz que a pessoa agiu de má-fé. Não basta mais provar que ela causou um prejuízo enorme, absurdo, por pura incompetência, enquanto que um princípio da administração pública é a competência. Né? Não, mas ele não agiu de má fé, ele só foi incompetente, causou um prejuízo milionário. Ele vai poder ser responsabilizado por improbidade? Não. E por que toda essa carga contra a lei de improbidade? Porque, na maioria das vezes, as sanções da lei de improbidade atingem mais duramente o agente político do que a sanção criminal. Por que isso? Porque ela colocava lá, você vai ficar 8 anos inelegível. Ficha suja, né? Isso. E aí, por que antes ninguém fazia carga contra isso? Por essa demora na tramitação do processo, ia ficando lá. Mas, com o passar do tempo, as ações de improbidade começaram a ser julgadas. E muita gente começou a ser condenada por improbidade. E as condenações de improbidade começaram a ser confirmadas nos tribunais. E aí você já tinha uma condenação em 2º grau de jurisdição. E isso já gerava inelegibilidade. Então aí prejudicava a carreira política. Isso, impedia que algumas pessoas... E aí começou uma campanha de dizer que o Ministério Público abusa da lei de improbidade, processa por improbidade todo mundo, quando na verdade ele não fez nada de errado. E isso tudo gerou uma choradeira que acabou resultando nessa reforma da lei de improbidade, que, para o combate à improbidade no país, de maneira geral, foi uma reforma ruim. E o promotor, se ele não conseguir comprovar que teve má-fé, tem punição também, promotor, é isso? Então, isso foi colocado inicialmente. Não tem aquela história do bode na sala, que fala muito, sim, que você coloca lá o bode na sala. Alguma coisa está fora da ordem. Isso, aí todo mundo começa a discutir o bode na sala, e você tira o bode e, na verdade, o resto passa. Então, de início, se colocou essa questão, dizer, olha, se o promotor de justiça processar alguém por improbidade e a ação for julgada improcedente, ele vai ter que responder. Isso é um absurdo total, né? Porque assim, eu leio um processo, analiso, entendo que tem improbidade, movo uma ação. Aí a pessoa vem, se defende, tem todo o processo legal, justo. O juiz entende, não, o promotor está errado, o promotor vai responder. O frigir dos ovos, o promotor vai falar assim, então eu não vou propor mais nenhuma ação de improbidade. Não vou investigar. Eu vou ficar paradinho, quietinho aqui, porque senão... quer dizer, então isso gerou muita discussão. Chegou na hora e isso saiu. Não foi aprovado. Né? E o resto passou. E agora o resto está no Senado. O resto está em vigor. Né? Até ser aprovado vai ficar lá. Então, assim, essa era uma discussão de responsabilidade individual
do promotor de justiça, que na verdade ela só tinha uma função, que era tolher mesmo a atuação, era intimidar, né? Porque hoje nós já temos alguns instrumentos para isso. A gente viu até uma reclamação recente de alguns setores da mídia por uma resolução que saiu do PGJ limitando, né, que promotores dessem entrevistas sobre operações, que Tá aqui a nossa pauta isso. Nós passamos pela assessoria de comunicação, está liberado. E o que aconteceu, então? Se regulamentou na maioria dos MPs do país isso. Falou, olha, vamos fortalecer uma assessoria de comunicação e a fala do promotor vai ser através dessa assessoria de comunicação. A maioria dos colegas entendeu isso como positivo, gostou, mas por quê? Nós não, doutor. Vocês não. Mas vamos olhar o outro lado agora da moeda, né? Depois da aprovação da lei de abuso de autoridade, muitos promotores passaram a receber representações do CNMP, dizendo assim, olha, ele vai na imprensa e fala que estou investigando Beltrano, isso acaba com a minha vida, o promotor não podia ter falado. Bom, na maioria das vezes o promotor simplesmente deu a notícia de uma investigação que ele estava fazendo, que é um direito dele e um direito da sociedade, uma informação. Né? Informou que estava tendo aquela investigação, não fez juízo de valor condenando ou absolvendo ninguém. Mas até ele explicar isso lá no CNMP, ele responde a 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos. Isso acaba também inviabilizando o seu dia a dia, né? Se você passar a semana inteira só respondendo a coisa, você não trabalha. Aí a gente não tem novas operações. Além do fato de intimidar, a pessoa vai ficando carregando um peso que não é dela. E às vezes aquele investigado já tem aí uma ficha, né? Extensa aí. Olha, tá me prejudicando, como se não tivesse feito nada até hoje. Ainda não foi julgado e condenado, então tecnicamente é inocente. Né? Então a gente tem que respeitar isso, porque é da Constituição, é da lei. Né? Então cria uma situação difícil, às vezes, para você trabalhar. E aí a assessoria de imprensa, a Procuradoria-Geral, acaba sendo um respaldo, né? A gente tem também que trabalhar isso, é uma coisa com a qual eu concordo, que as ações do Ministério Público são ações institucionais, são ações do Ministério Público, não são ações do promotor A, ou da promotora B, ou do procurador de justiça fulano ou beltrano. A gente tem que despessoalizar isso e transformar a atuação do Ministério Público como quem está agindo. Não é o promotor Roberto Turim, não, é o Ministério Público de Mato Grosso. Então isso torna a coisa mais institucional. Eu vou fazer um link nessa fala do senhor em relação a esse relacionamento, inclusive com a imprensa, e que resultou aí, vamos dizer assim, no fim da Lava Jato, né? O senhor acredita que essa repercussão que teve a Lava Jato, que expôs tanto o juiz Sérgio Moro quanto os próprios promotores que atuavam no caso, pode ter derrubado essas ações contra o ex-presidente, pode ter provocado essa mudança de opinião do STF em relação aos crimes cometidos pelo Lula, e além disso, a ida do Moro ao governo contribuiu com isso? Vamos lá. Vamos por partes aí, que são várias. Muita coisa. Longas. Em primeiro lugar, eu sou um defensor da Lava Jato. Eu, pessoalmente, como promotor de justiça, como cidadão, eu entendo que a Lava Jato foi um divisor de águas nesse país. Em vários pontos. O primeiro, em realmente conseguir resultados concretos. Você via aquelas pilhas e pilhas de dinheiro sendo devolvidas para o erário, que era uma coisa, na minha vida, era um sonho de consumo, aquilo como promotor de justiça, ver isso acontecendo. Por quê? Porque na prática a gente sabe da dificuldade que é juridicamente você conseguir isso. Outra é ver a responsabilidade de grandes empresários, né, e de grandes agentes políticos. Pessoas que, na maioria das vezes, ficam à margem do sistema penal. Tanto pela questão do foro privilegiado, quanto pela questão processual, quanto pela questão cultural do país. Você tinha uma dificuldade muito grande em atingir esses núcleos
de poder econômico e político, e que muitas vezes, a gente também não pode generalizar, não são todos, mas que muitas vezes eram usados na prática de corrupção e de uma série de outros crimes. Então a Lava Jato conseguiu mostrar isso muito bem. É claro que era uma operação enorme, com inúmeros casos e que durou anos. Então todo esse tipo de operação eventualmente tem erros. Nenhuma operação dessa é perfeita, né? Até porque ela é feita por seres humanos e pessoas que erram. Né? Promotor de justiça também erra, tá, gente? Ser humano erra de maneira geral. Por isso você tem todo um sistema de controle, né, para tanto interno quanto externo, do CNMP, do PGJ, da Corregedoria, do Judiciário, da cidadania, né, da população em geral, para esses erros serem corrigidos normalmente dentro do sistema. Então, a Lava Jato também tem lá os seus erros. O que acontece, e às vezes a gente fala muito o exemplo, e que é real, da Operação Mãos Limpas na Itália, que é praticamente o que está acontecendo agora no Brasil, foi o que aconteceu lá. Você tem uma fase onde esse combate à corrupção tem um avanço muito grande, e ele mexe então com estruturas do poder político e econômico, e ele tem um apoio grande da sociedade. Então tem aquele momento do boom da Lava Jato, e teve aqui no Brasil, teve o auge, e depois começa a reação contrária dos organismos políticos, da própria sociedade, de parte dela, que deixa de dar aquele apoio unânime, uníssono, porque apoia o político A, ou porque apoia o político B, ou porque se sentiu economicamente prejudicada com a atuação. Então começa uma reação contrária. E essa reação ela vem mais forte na modificação de leis. E aqui no Brasil isso está visível. Você teve aquela questão do COAF sair e ir para um outro controle fora, né, mais difícil de ter aquele acesso, aquele compartilhamento direto com o Ministério Público, como acontece no mundo inteiro. Né? Depois do COAF você teve a Lei de Abuso de Autoridade, que vem também para frear, né, vamos colocar esse Ministério Público no lugar dele e vamos colocar alguma coisa que, né, abaixe um pouco o fogo. Depois vem a mudança na lei de improbidade, vem também na sequência disso. Aí você tem a não aprovação, a não concretização da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Esse foi o grande golpe. E esse vem do STF. Então, como você fala assim, o STF mudou, para mim o STF não mudou. O que você tinha eram decisões de relatores, mas quando você tinha um julgamento que envolve o STF todo, não mudou. Tanto que nessa questão do foro, né, da prisão após a condenação em segunda instância, a divisão de 6 a 5, 5 a 6 continuou. É a mesma que tinha lá atrás, há 10 anos atrás. Né? E agora prevaleceu um a mais, e isso ocasionou um prejuízo incomensurável para a questão do combate à corrupção, da eficiência da punição das condenações no país. Por quê? Se você, veja bem, hoje o que acontece na prática, sem citar nenhum nome concreto, mas assim, você encontra um caso de alguém que foi acusado de corrupção, por exemplo, e você consegue provar, que já é difícil, consegue provar que houve essa corrupção, e a pessoa é processada. Tem todo o processo judicial, ele responde, tem defesa, ele é condenado por um juiz. Foi condenado, primeira condenação. Veja bem que antes a pessoa já passou por um filtro, que é qual? O da investigação. Se o Ministério Público investiga e vê que não tem elementos, ele não denuncia. Mas a pessoa ainda é tecnicamente inocente. Ele passou por um segundo filtro, que é quando o juiz recebeu essa denúncia. Porque o juiz também pode rejeitar a denúncia. O juiz olha lá e fala, não tem isso aqui, o Ministério Público está viajando, não tem. Então ele rejeita, não tem elemento nenhum. Mas quando ele aceita é porque ele viu algum elemento. É o segundo juízo de valor sobre aquela conduta. Aí tem todo o processo judicial. Ele apresenta a defesa, tem o contraditório, a ampla defesa, que é um direito, tem que ser o luto para que a ampla defesa seja amplamente respeitada.
a pessoa se defende, o juiz condena. É o terceiro juízo sobre aquela conduta. Condena. Ele recorre, vai a um tribunal. O tribunal confirma aquela condenação. Nós já temos um quarto juiz. Aí ele recorre para o STJ, um quinto. Aí ele vai parar no STF, um sexto juízo. E enquanto tudo isso acontece, a pessoa é considerada inocente. E ela não começa a cumprir a pena. O que acontece? Muitas vezes isso leva décadas. É isso que eu falo. Prescreve, isso né? leva uma vida. Quando não prescreve, leva décadas, leva uma vida. E qual a sensação que isso passa para a maioria da população? De impunidade. Como se O não crime tivesse compensa. A ali. pessoa está aí condenada a 100 anos. Então, nós temos casos. Nós Pessoas que temos- somam as condenações. Já deu 100 anos de Inclusive, prisão. quer ser candidato. Mas não vai cumprir pena. Por quê? Porque ainda não transitou em julgado, em definitivo, nenhuma dessas condenações. Enquanto você vê que na maioria dos países democráticos, países civilizados, né? Inglaterra, Europa, Canadá, Estados Unidos, a pessoa é condenada na primeira instância, para ele recorrer, ou ele já paga uma fiança enorme, ou então ele já tem que começar a cumprir a pena. Ele recorre cumprindo a pena. É mais efetivo. Você tem efetividade. Aqui no Brasil, não. Enquanto não percorrer toda essa via crucis até o final, a pessoa ainda não cumpre a pena, não inicia o cumprimento da pena. Bom, lá atrás, em 2000, não vou lembrar o ano correto agora, em 2006, 2008, o STF mudou isso. Por uma votação de 5-6, eles disse, não, a partir da condenação confirmada em um tribunal, em um órgão de segunda instância, órgão colegiado, a pessoa já pode começar a cumprir a pena. E aí começou. Muita gente começou a cumprir pena. Inclusive Deu um políticos. barulho danado, né? Deu, aí a coisa começou a pegar. Vem agora o STF nessa onda agora da refração contra e diz, não, mesmo a pessoa condenada em segundo grau, ela não inicia o cumprimento da pena porque ela ainda é tecnicamente inocente. Né? Ainda não foi considerada culpada em definitivo. E aí todo mundo que estava cumprindo pena, porque já foi condenado em segundo grau, deixou de cumprir pena. E essas pessoas estão aguardando um trânsito em julgado definitivo, que ninguém sabe quando vai acontecer. A sensação geral é de novo de quê? De impunidade. Né? E é contra essa maré toda que o Ministério Público tem que lutar. E a sociedade também. E digamos assim, doutor, essa, digamos, demonização aí da Lava Jato, e o caso aí da suspeição sobre o juiz Sérgio Moro aí, o ex-juiz, né, Sérgio Moro, o senhor acredita que isso enfraqueceu, atingiu a todos os poderes investigativos, então, de forma direta, atingiu aí, digamos, dificultou futuras investigações? Veja bem, isso está dentro de um processo, como eu disse, desde mudança legislativa, né, como eu citei a improbidade, o abuso de autoridade, o COAF e outras legislações que vão mudando. Nós temos agora de novo uma proposta de reforma do Código de Processo Penal, onde mais uma vez, pela milésima vez, se busca diminuir o poder de investigação do Ministério Público. Olha que nós já tivemos lá aquela PEC 37, que foi uma luta. Agora vão de novo nesse projeto. Não, o Ministério Público pode investigar, mas ele só pode quando provar que a autoridade policial não investigou. Aí abre mais uma brecha, eu vou ter que ir lá brigar com a polícia. O senhor investigou? Não, eu estou investigando, mas tem muita coisa, eu estou com muito trabalho. Aí vai para um juiz, não, entendeu? Então, quer dizer, até o Ministério Público poder investigar, a coisa já foi, porque a investigação também ela tem a questão do momento. Coisas que você só consegue fazer e consegue resultado se você fizer ali, naquela hora. Fazer depois, pode até conseguir algum resultado, mas vai ser outro. Depois não tem mais prova, né? Então, eles vão tentando de novo enfraquecer esse poder de investigação, colocando barreiras pequenininhas, né, ou grandes, a esse poder de investigar. Então, é todo um conjunto, né? Essa questão do Sérgio Moro, ela se torna muito visível porque ele se tornou um ícone, né? Era uma figura que representava, de certo modo, embora a Lava Jato não é Sérgio Moro, tem dezenas, centenas de outras pessoas envolvidas, né? Mas acabou criando aquela figura icônica que resumia isso. E qualquer deslize dele com relação aí acabava, de certa forma, envolvendo a Lava Jato como um todo.
Eu não sou o Moro, então não posso responder por ele. Mas, a meu ver, essa questão de ocupar cargo no governo foi sim prejudicial. Tá? Independente da boa vontade, das boas intenções, do bom resultado. Mas ele era essa figura icônica de Lava Jato. Então, carregava tudo isso junto com ele. E participar desse ou daquele governo e liga essa pessoa, de uma certa forma, a esse ou aquele governo. O que é ruim para a investigação, para o Ministério Público, para aquela isenção que se deve ter quando investiga, independente de ser A ou de ser B. O juiz, no caso do juiz, é mais grave ainda, porque ele não investigava, ele julgava, né? Ele é o julgador. Essa é outra questão no Brasil que a gente tem também, que sempre está debatendo. Você tem que deixar muito claro o princípio acusatório. Quem investiga, quem processa, não deve julgar. E quem julga não deve investigar. Não deve imiscuir, não deve entrar na seara da investigação, porque senão se contamina, né? Você mistura a figura do julgador com a figura do acusador. E elas têm que ser figuras totalmente distintas, né? Nessa questão da suspeição do Moro, tem muita coisa que a gente precisava conhecer mais firmemente para ter uma opinião concreta. Mas, a princípio, assim, muita coisa que se colocou, o juiz conversava com os procuradores. Isso é uma coisa que no Brasil acontece a vida inteira. O juiz conversa com o delegado, o juiz conversa com o advogado, o juiz conversa com o promotor. Isso é uma cultura da cultura jurídica brasileira, esse acesso. Em outros países, não. O juiz corta, mas aqui não. Então, só o fato de conversar, para mim, não gera suspeição. Agora, abre a brecha, e isso vem também essa questão de hackers, de conversas em celulares, às vezes você conversa... agora a gente nem conversa mais em celular, né? Porque você corre o risco de qualquer conversa sua sobre uma investigação ser usada num contexto que ela dá ensejo a interpretações realmente diversas daquilo que você de fato estava falando. Então tem uma série de coisas aí que precisam ser conhecidas claramente, mas obviamente tem esse peso político, tanto da figura icônica do Moro, quanto da participação dele no governo, e todo esse movimento que a gente vê agora de retrocesso, né? A gente teve aquele movimento de avanço, agora a gente tem um movimento contrário. E aí o problema é a gente ver onde a coisa vai parar, né? O ideal é que houve um avanço, mas a gente não pode voltar mais para trás ainda do que a gente estava antes, né? É aquela história de 2 passos para frente e 4 para trás. Você tem que pelo menos ter o Estado brasileiro, a nação brasileira precisa avançar. Nós ainda temos um problema sério de corrupção, né? A Lava Jato não acabou com a corrupção, né? Sendo mais direto, corrupção não acaba, ela é natural de toda... sistêmica, né? E isso precisa ter formas de combate para que ela retroceda a um nível aceitável, né? Um nível onde ela seja realmente exceção e não regra. E para isso é preciso que haja mecanismos de atuação fortes de instituições como polícia, Ministério Público, Judiciário. E isso o Congresso Nacional tem que garantir. Congresso Nacional, eu acho que não... Está fazendo umas mudanças aí que parece que não só que interessa assim, o Congresso, quem está lá no Congresso não foi... Né, aquela história que o jabuti não está na árvore, ele não sabe lá sozinho, né? O congressista está lá porque alguém votou nele. Então... Infelizmente, né? Essa questão, até gostaria de fazer uma observação aqui, nessa mudança dessa lei da improbidade, o relator, né, dessa proposta aí na Câmara, né, foi o deputado Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, né? Zaratini. Isso. Segundo ele, né, a medida era necessária para conter os excessos do Ministério Público. Então, essa foi essa foi uma reclamação comum no Congresso. A gente visitava o Congresso na época em que essa lei estava em discussão, tinha câmaras setoriais e tal, então o Ministério Público faz esse trabalho. Via CONAMP, que é uma associação nacional, a gente tem um trabalho de acompanhamento legislativo. E olha que são
dezenas de projetinhos de lei que às vezes a gente não dá valor, mas que estão lá. Que Vai passando, uma hora né? vai a pauta e pode ser votado e ele traz questões ali que acabam prejudicando a atuação do Ministério Público. Então a gente faz esse acompanhamento. E nas visitas com os parlamentares era muito comum essa reclamação. Está havendo excessos. E a gente escuta, aponta aí quais são esses excessos. Porque, assim, obviamente, como eu já falei aqui, promotores de justiça também erram. São seres humanos, são profissionais, estão ali imbuídos daquele trabalho, mas podem errar, como em qualquer outra profissão, né? Mas você tem que ter, e a nossa, graças a Deus, tem, sistemas de controle para coibir eventuais erros e excessos. Então, o que acontece na lei de improbidade de muita reclamação? O parlamento acabava sendo assim a caixa de ressonância de reclamações que ocorrem no país inteiro, normalmente de prefeitos. Então, o promotor de justiça atrapalha demais, ele se intromete demais, principalmente em municípios pequenos. O que acontecia e ainda acontece muito? A gente tem a eleição no Brasil para cargos de executivo, que são cargos de gestor. A pessoa vai administrar, né, um município, e ali ele contrata, ele paga, ele compra, ele vende, e tem uma série de leis, todo um regramento jurídico que organiza isso. E, em muitos casos, acaba se elegendo pessoas que não têm esse conhecimento, e às vezes não têm nem capacidade para entender toda essa gama de leis e de regimentos que tem, e também não nomeia pessoas, secretários, qualificados para fazer essa análise para ele levar, e acaba administrando assim, eu faço isso, faço aquilo, vou fazer. Quando chega um promotor de justiça, cai lá e diz, isso aqui está ilegal, isso aqui está ilegal, ele começa ele está fazendo o trabalho dele, e aí há aquele choque, né, muitas vezes de coisa. E isso gera essas reclamações, em alguns casos, né? E a gente também tem que fazer o meia-culpa. A lei de improbidade era uma lei para ordenamento jurídico até nova. 20 anos aí de coisa. Então o MP também teve que estudar, aprender e sentir na prática, né, o que funcionava e o que não funcionava em termos de improbidade. O que ele conseguia judicialmente um resultado e o que ele não conseguia um resultado. E nisso teve ações que acabaram sendo julgadas improcedentes. E teve muitos casos que a gente, ganhou, mas não levou. Né? O juiz chegava, sim, realmente tem improbidade, mas não aplico essa pena, não aplico essa pena, não aplico essa pena. Não, e aí? O que me adiantou 10 anos de processo para no final não ter resultado concreto nenhum? E essa demora também na conclusão dos processos é que gera muita reclamação. A pessoa, o promotor me processou lá e eu estou 10 anos respondendo o processo. Então, muito disso também não é responsabilidade do Ministério Público, é do próprio sistema. E isso foi gerando esse caldo de insatisfação que acabou nesse tipo de argumento. Vamos, né? Só que aí, em tese, coibir eventuais excessos, que você tem outras formas de coibir, você tem corregedoria, tem o Conselho Nacional do MP, tem o próprio Judiciário, você acaba enfraquecendo a lei, que é de aplicação geral, não só para aquele eventual caso de excesso, mas para todos os casos. Então esse às vezes é um pensamento que o legislador não tem, ou esquece, que quando ele está fazendo uma lei, ele não tem que se preocupar só em resolver o caso do João lá, Pindamonhangaba da Serra, que foi... Não, aquela lei vai valer para o país inteiro e para todos os casos de improbidade, inclusive daqueles que realmente foram corruptos e causaram grandes danos ao erário. Satisfeito, Rafael? Satisfeito. Bom, doutor Turim, é sempre um prazer receber o senhor aqui no Conexão Poder. O senhor até comentou com a gente, são 27 anos de Ministério 27 anos de Ministério Público. Pois é. E muitas canecas. E muitas canecas. Vai ganhar mais uma. Vai ganhar fazer mais coleção, uma né? Conexão Poder. Ai, que bonito. Né? A nossa lembrança aí para o senhor colocar lá no seu gabinete.
E aí, né, são 27 anos Sabe aí. que não chega no gabinete? Não Minha chega. filha cata, ela fala assim, pai, eu gosto das suas canecas. Você vai fazer uma coleção. Poxa vida, deixa essa aí pro gabinete. Vou levar essa, não vou levar para casa. Não vai levar para casa. Doutor, sua mensagem aí do GAECO, do Roberto Turim, aí sobre esses 27 anos e as próximas atuações, o que nós podemos esperar aí? Assim, eu me sinto muito feliz, na verdade, me considero um privilegiado. São 27 anos de uma profissão que eu assumi com gosto. Na época eu tinha passado em outros concursos, mas eu escolhi esse, porque eu me sentia assim, vocacionado, Gustavo. O Ministério Público de Mato Grosso me deu toda essa oportunidade de trabalho mesmo. Eu nunca vou poder dizer que o Ministério Público de Mato Grosso, de alguma forma, coibiu, ou não, realmente a gente sente um apoio institucional para trabalhar. O GAECO, eu já tinha participado do GAECO lá no início, quando da formação dele, na época ainda antes da Operação Arca de Noé, quando a gente estava trabalhando a estruturação do GAECO, quando ele era um sonho ainda, um projeto a ser viabilizado. E hoje o GAECO é uma marca do Ministério Público Estadual na maioria dos ministérios públicos do país inteiro. E ele é uma marca por reconhecimento, por realmente trabalhos prestados, investigações feitas e realizadas. E volto a frisar que ele é um trabalho de equipe. O GAECO é uma demonstração clara de que as instituições podem trabalhar em conjunto, que elas tendo essa visão de que o trabalho em conjunto gera resultados melhores, e elas trabalhando assim, elas conseguem realmente produzir bem. E eu estou animado de novo com a volta ao GAECO, agora já com os cabelos brancos, né? E é uma equipe nova. Hoje nós temos uma estrutura muito melhor do que a gente tinha naquela época. Temos também, é claro, um volume de demandas muito maior do que a gente tinha naquela época. E a sociedade pode esperar do Ministério Público e do GAECO a continuidade desse trabalho, que pode sim resultar em operações ou não resultar em operações, mas é um trabalho contínuo, né, de avaliação, de investigação e de produção de uma prova que seja válida e que realmente seja efetiva. Essa é uma preocupação que a gente tem agora. Hoje, como vocês mesmos são testemunhas, a dificuldade que se tem em manter uma condenação até o final, né? Você sofre uma avalanche e é natural. As pessoas estão fazendo o seu papel de se defender. Então a gente também tem que já começar o trabalho pensando, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, às vezes o trabalho até demora um pouco mais, mas ele tem que ter um resultado efetivo. E o que o Ministério Público pode dizer é que assim, vamos continuar trabalhando. O tiro tem que ser certo. Então é isso que eu estou dizendo. Não pode errar. Tá certo, obrigada, doutor. E aí o pessoal que nos acompanha, fiquem aí de olho, né, nas próximas ações do GAECO. Obrigada, Rafael. Até mais. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.